Caros colegas, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Altair Jaguar Prado e iniciamos mais um episódio do E Sabe o Quê? Um programa que trabalha curas de cegueiras históricas, culturais e achismos, ok? Não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e comente, é importante para nós. A cada semana uma entrevista inspiradora. Tá? Antes de começar nosso episódio, eu gosto muito de fazer meus agradecimentos à minha equipe que está aqui hoje, que trabalha com arte e tudo mais, a Study Station Centro de Idiomas, que é a patrocinadora da escola, e a Prado Imóveis. A Study Station trabalha com métodos para TDAH. Quem é autista também, você pode estudar lá que você vai conseguir aprender. E a Prado Imóveis, quer proteger seu imóvel, quer alugar, vender, quer fazer o seguro? Passa para Prado, tá aqui no QR Code. Sem mais delongas, iniciamos mais um episódio. Para avaliar hoje eu trago um tema que eu sempre sou muito fã e eu sou da militância, que é o TEA, né? O autismo, né? E eu trouxe 3 pessoas hoje que, além de viverem, é o primeiro pod aqui que tem mais de um convidado. São 3 hoje. A mesa realmente está redonda hoje. E esse episódio é muito importante para mim, por quê? Porque a gente vai falar um pouco do autismo. Há a lei, porém não há a inclusão. Eu trouxe aqui especialistas, eu trouxe a vivência, eu trouxe um pouco de terapias, da ciência, eu também vou trazer um pouco da lei, das políticas públicas. Então eu trago aqui 3 pessoas que são importantes para mim, tá? A Paulinha já está aqui, que ela vai se apresentar. A Paulinha já veio no segundo episódio do podcast, veio falar. Temos o Fernando aqui e a Tatiana, que chama de Tati, tá? Eles vão se apresentar. E a gente vai falar isso hoje. Autista, a inclusão passou longe. Então, por que a gente vai usar esse tema hoje? E vamos debater um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Se apresente você primeiro. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, um prazer, né, estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez, Altair. Prazer estar aqui participando. O Fernando é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Ele é terapeuta do Léo desde o início. Então, vou me apresentar aqui, né? Eu sou a Paulinha, se me chama Jana Paula, não sei quem é. Eu sou mamãe do Léo, que é autista, nível 3 suporte, e da Giovana, 19 anos. Eu tenho um grupo de pais, né, de pessoas com autismo. Eu e meu esposo criamos esse grupo em 2018, após o diagnóstico do Léo. Era um grupo somente para trocar informações. E hoje é um grupo de acolhimento, direcionamento, né? Onde a gente pode abraçar, né, as pessoas que estão chegando agora nesse mundo, que quem vive sabe como é diferente, né? Muito difícil e diferente, né? Mas eu acho assim que nós somos guerreiros, né? Sim. Guerreiro. Sim. Lidar. E aí eu tenho agora as pessoas que nos ajudam, né, Paulinha? Fala aí, Fernando, Aline, bacana. Bom. Coitado, eu chamei ele, vai participar do podcast, né? Eu joguei ele na fita, tá coitada também, mas será muito inspiradora e vai curar muita cegueira hoje, tá bom? Por favor, Fernando. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com pessoas que vivem isso diariamente, né? Eu entrei costumo falar que eu entrei nessa brincadeira tem uns 15 anos, né? Me formei como professor de educação física. 15 anos? 15 anos já. Começou quantos anos? 10? Obrigado. Isso. Quantos você tem, Fernando? Eu tenho 35. 35? Criança ainda. Faz um tempinho que eu tô nessa aí. Porque, na verdade, foi tudo meio que, assim, caindo de paraquedas, pra ser sincero, né? Eu tava na faculdade, então começou um trabalho onde a gente atende hoje. E aí eu comecei a me interessar por esse público, já tinha um pessoal que estava trabalhando com isso, eu estava estagiando ainda, estava acho que segundo, terceiro semestre da faculdade. E é o que eu costumo brincar nos cursos de pós, nas palestras. Uma vez que o bichinho picou você, você vai e não sai nunca mais. Então, antes eu não me imaginava fazendo isso, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, fui lá, me formei em educação física, me especializei em neurociência aplicada à educação. Agora, recentemente, terminei meu mestrado em distúrbios do desenvolvimento. Meu trabalho foi com modelo animal de TEA. Então, foi uma coisa que foi bem interessante, porque eu fui entrando no mundo. E é engraçado pensar nisso, porque antes eu morria de medo de pessoas com autismo. Porque eu tenho um primo que está com aproximadamente 45 anos, se não me falha a memória,
que ele é autista nível 3, e eu tinha medo dele. Porque imagina, um cara de quase 2 metros de Olha, altura. Vou chegar nesse ponto mesmo. Cara com quase 2 metros de altura, e o único som que ele emitia era um som grave, ficava muito no quarto, quando ia domingo pra casa da avó, assim, sabe? Mas antigamente era chamado do quê? Era o quê? Retardo? Às vezes esquizofrênico, Esquizofrênico, retardo, mental. Doentinho, esse diminutivo, tem né? problema. Isso eu escutei tanto ao longo da minha infância. Ele é doente, ele é assim mesmo, ele é doente, ele tem os problemas dele lá. Se ele sabe? fosse uma criança hoje, ele já teria um tratamento, hoje já teria desenvolvido. Mas como ele tá hoje? Hoje ele tá bem assistido, mas continua ainda resquícios do que era antigamente. Mas já ele consegue falar alguma coisa? Não. Ele manteve um nível de terapia ok, que é dentro do que o município, né, o poder público pode oferecer. Que ele vai chegar nisso. Porque a gente sabe o quanto é custoso, né, tratar e tal. Mas ele interage bem, hoje ele está mais inserido na família. É que ficaram coisas lá de trás, né? Ele fica mais recluso por opção hoje, sabe o que né? acontece, Fernando? Uma coisa que antigamente... Não sei se você lembra, Paulinha. Retardado. Deus quis assim. Sim. Ah, que tristeza. Coitadinho. E aí falam assim... mas hoje está tendo tanto diagnóstico, antigamente não tinha, né? Porque existe uma coisa chamada manicômio... Quando você passava, você era o funcional, passava, mas era o idiota, o trouxinha, eu não sei o quê. Quando não passava, era internado. Então, assim, você não via isso, claro. Hoje não. Mas a gente vai chegar nisso. E aí eu tenho a Tatiana Orita, que ela é comandante, não sei das quantas você vai explicar lá pro pessoal. E ela vai falar um pouco, assim, dessas coisas das leis, porque ela também vivenciou isso como mãe. E ela tem os dois lados, né? Por favor, ali na câmera, para mostrar esse rosto lindo da minha amiga. Oi, pessoal, por favor. Obrigada, Altair. Meu nome é Tatiana Orita. Sou GCM em Suzano, atualmente ocupante do cargo de comandante da GCM de Suzano. Trabalho há 22 anos na área. Sou mãe do Leonardo, da Nicole e da Ana Lívia. O Leonardo, ele é um indivíduo de altas habilidades, ele é meu filho, tem 28 anos. Ele é neuroatípico, ainda a gente não conseguiu fechar o laudo dele, porque ele descobriu que ele era diferente dos demais, vamos colocar assim, aos 22 anos. E a minha filha, a caçulinha de 9 anos, que graças ao Altair, que a gente sabe que ela é autista, a gente já desconfiei isso desde os 4 meses dela, pelo comportamento. Cheguei a procurar médicos para poder tratar, conversar com o pediatra, tudo, para encaminhar. E ela sempre dizia assim, mãe, não é a hora. Mãe, é coisa da sua cabeça. Mãe, espera. E aí, com a ajuda do Altair, né, que me incentivou muito, e a gente agora está indo atrás de fazer o laudo definitivo dela. Mas ela falou uma coisa que aquilo ficou bem intrigado comigo, né? Que é a própria... mas aí se eu laudar... Vou estigmatizar. E aí a gente entra num debate, porque assim, hoje eu sinto a obrigação de laudar, eu acho. Sim. Porque assim, se já laudado já tá difícil, imagina sem laudar. Começar pelo Fernando. Aí, Fernando, sobrou pra você. Sobrou pra você, Fernando. Né? A Paulinha vai ser a última, porque eu tenho uma pergunta. Mentira, Paulinha, minha querida amiga. Deixa eu pegar aqui. Fernando, você trabalha com a natação terapêutica? Sim. Desculpa te interromper, Pode mas falar, é que dá-se esse interrompa. nome, né, dá-se esse nome porque hoje parece que está mais... É um termo que se adequa mais. E qual que é a situação. Tem diversos termos. Você pode usar terapia aquática, você pode usar natação para pessoas com deficiência. Mas qual que é o termo mais usado? Hoje tem se usado muito natação terapêutica. Talvez esse termo esteja mais adequado hoje. Acho que é mais bonitinho, né? E pela característica do trabalho mesmo. Sim. Né? Porque, óbvio, você vai ensinar natação para criança, mas você tem que observar outras coisas antes. Né? Sempre que eu costumo falar com os pais e tal, primeiro a gente costuma pensar na necessidade que a criança tem. Sim. Então, o nosso tema-alvo aqui hoje, que é o autismo. Então, nós sabemos que algumas crianças têm o comportamento ansioso. Então, Imagina. Autista ansioso? Não, nunca. Então, o que nós tentamos fazer? Por exemplo, contagem básica, 1, 2, 3. No primeiro momento, ele vai esperar até o 1. No segundo momento, ele espera até o 2. Depois, ele espera até o 3. Depois, ele espera o já. Então, é um trabalho que você vai fazendo focado nessa necessidade. Num ambiente que geralmente
é prazeroso, né? Sim. Traz boas. A natação boas é prazerosa, né? Mas eu falo porque, assim, o pessoal acha que é luxo, né? A natação é luxo. A natação é luxo e já ouvi falar, autista não precisa. Tem outras terapias. Mas, quando meus filhos faziam lá com a Elaine, eu vi Grande assim, eles profissional. saíam de lá mais calmos, mais tranquilos. Por que os convênios, você vai poder me explicar, negam essa terapia considerada supérflua para muitos? Você tem como me explicar isso? Tem diversas questões, né? Porque, por exemplo, eu vou começar pelo começo, né? Geralmente a gente faz isso, né? Hoje, quando se fala de, por exemplo, atividade física para crianças com autismo, você vai ter diversos estudos que vão mostrar bons resultados, que vão falar, olha, a atividade física ela promove um efeito positivo nessas crianças. Em que áreas? Na área motora, na área comportamental, na área cognitiva. Então você tem esse tipo de estudo mostrando esse tipo de situação. Só que o que acontece? Como a gente está falando de um transtorno que é muito amplo, você tem estudos que vão... Você tem 2 estudos muito parecidos, e aí você tem 2 grupos de crianças. Num estudo você não consegue um número adequado para você mostrar que aquele X, né, aquele número vai ter um efeito sobre o restante da população, porque é um número muito baixo, então você não consegue concluir. E às vezes você faz o mesmo estudo e aqui você teve um resultado positivo, você repete esse estudo num outro lugar, com outras crianças, às vezes não dá o mesmo resultado. Então a reprodutibilidade às vezes ainda é complicada por ter essa amplitude, por ser muito amplo, né? Então você pega, por exemplo, 2 crianças de 8 anos, nível 1 de suporte, e você dá o mesmo estímulo, você pode ter respostas completamente diferentes. Sim. Então hoje a ciência, né, enfrenta exatamente este problema. E aí quando você vem trazendo para o lado da questão de o plano cobrir, o plano fazer, aí nós temos outras situações. Por exemplo, a atividade física, né? O profissional de educação física se tornou profissional de saúde, apesar de já transitar na saúde há vários anos, se tornou profissional de saúde agora, março de 2020, durante a pandemia. Por quê? Porque cada vez mais saíam estudos sobre atividade física sendo uma atividade de proteção antes de qualquer coisa, de prevenção antes de qualquer coisa. Além de saber que ela ajuda no tratamento. Pode terminar. E aí o que acontece? Como se tornou agora, então tem muita coisa sendo discutida para que a gente comece a entrar realmente de fato nisso. Então, aí é onde eu ia chegar também. Não está no hall. E para você fazer entrar no hall, isso eu já corri atrás também, você tem aí um tempo entre 9 e 18 meses para você apresentar aquela terapia para o plano, né, para a ANS, verificar se tem eficácia, fazer consulta, né, ver o que pode ser feito dentro disso para deferir ou indeferir. E como os convênios estão recepcionando isso? Bem ou mal? Geralmente... Mal, né? Porque... Geralmente mal, mas isso é para tudo, na verdade, né? E se você for pensar hoje, ou você entra com uma liminar judicial, ou você não tem acesso a isso exatamente por conta do Eu e a Paulinha, rol. A gente conseguiu por liminar. Exatamente. Porque assim, o convênio não dá. Exato. O convênio dá 2 sessões de psicóloga, uma de fono e acho que tá tudo lindinho. E quando consegue a fono, né? E aí eu falo que é uma coisa diferente. Mas assim, Fernando, não é para qualquer um. Não deveria ser. Mas essa terapia acaba não sendo para qualquer um. Você tem que ter um mínimo, ou uma liminar, ou você tem que ter dinheiro, ou você tem que ter um bom convênio do qual cubra com reembolso. Sim. E assim, acaba tendo uma exclusão? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Acaba vendo isso, mas eu não consigo pensar no primeiro momento na exclusão, porque eu vou pensar um pouquinho além disso. Você vai colocar teu filho em qualquer escola de natação? Porque você tem qualquer serviço que haja na sociedade, você tem do mais barato ao mais caro. Sim. E aí a qualidade ela é aferida por aquilo que você está vendo. Sim. Né? Então, se você vai no mais barato, tá bom para você, tá tudo bem. Se você vai no mais caro e tá bom para você, tá tudo bem. Então, o que mais me deixa intrigado hoje não é nem a questão de estamos excluindo ou não. É se nós temos pessoas capacitadas para atender esse público. Mas o que eu quis dizer assim, nem todo mundo tem condições de pagar. Se não for pelo convênio, uma liminar.
Porque eu sei que uma natação, a natação terapêutica ela é muito mais cara que uma natação normal, não é? Sim, porque é um trabalho individualizado, então, né? E assim, nem todo mundo tem dinheiro. Você não acha que é uma certa exclusão por causa disso? Acaba excluindo? Sim, acaba de certa forma tendo essa exclusão, mas eu sempre bato nessa tecla do preparo dos profissionais. Por que eu te falo isso? Porque eu estive agora, tem 2 meses, numa academia em São Paulo, dando um curso sobre isso, né? E eles colocam as crianças na turma, então eles exercem os preços convencionais, né? Que é mais acessível para as pessoas. Porém, a grande dor, né? Porque é um negócio que ficou gravado para mim, porque eles falaram isso no dia, né? A nossa dor hoje é não saber, às vezes, o que fazer com esse cara na turma. E por que eu falo que tem que ter um trabalho especializado, primeiro individualizado? Sim. Porque nós precisamos preparar esses caras. Se simplesmente colocar a criança na piscina, sem preparo algum, em decorrência do ambiente, das pessoas, de como é a dinâmica daquilo, você simplesmente está jogando ele. Então, eu coloco ele na natação, mas ao mesmo tempo eu estou excluindo ele, mesmo colocando ele no ambiente. Entende? Mas isso, Fernando, ocorre em qualquer área. Exato. Psicólogo. Tá cheio de psicólogo, porcaria. Não é, Paulinha? Tá cheio de fono que não serve pra nada. É legal, eu vou pegar esse gancho e jogar pra Paulinha. Paulinha, você não sente isso? Por exemplo, alguns terapeutas, meus filhos tiveram uns terapeutas, como ele falou, Deus me livre. Deus me livre. Quem você percebe você como mãe, representante a Paulinha, representante do grupo União Família Azul, né? Até deixar uma coisa clara, a gente chama de anjo azul. Perguntaram por que anjo azul, né? E não porque anjo azul. Porque ela corria mais em meninos, né? De 10 anos pra cá. E o azul porque representa o menino, né? E o anjo. Maior, e manteve, né? É verdade. E não é exclusão pra menina, nada não, né? Hoje tem bastante menina, né? Mas na época, mas a menina é muito mais delicada, eu acho, pra laudar. É mais difícil, existe muito subdiagnóstico. Olha a Ana Beatriz, eu vejo minha filha Ana Beatriz. Nossa, ali passa, Ana Lívia. Agora o menino, ele parece que é mais não é, Paulinha? Mas explica um pouquinho, Paulinha. Você acha que ele falou da falta de preparo? Você sente isso na escola? Você sente isso nas terapias? Fala um pouquinho, porque vai complementar o que ele está falando. Sim. Então, eu acho, né? Na verdade, o que eu acho é que virou um mercado, né? Sim. O autismo virou um mercado. Então, é muito profissional que está fazendo só pelo dinheiro, né? Quando Exatamente. Se coloca o amor, né? No que faz, em tudo, né, gente? É totalmente diferente, né? Isso eu vejo no Fernando. Não vou falar só porque ele está aqui, mas ele é terapeuta agora, do meu filho. Tenho certeza, ele é maravilhoso. Ele foi o primeiro, né, terapeuta do meu filho. E através dele, através do local, né, que ele trabalha, que nós tivemos um projeto, né? Nós temos hoje um projeto em Suzano de natação terapêutica. Devido a isso, né? Devido a isso, que foi uma inspiração. Ele me inspirou, né? Eu e meu esposo fazíamos lá, né? Levávamos o Léo lá no início, né? Após o diagnóstico. E é caro, né, gente? Realmente foi o que o Altair falou, do Léo. Da equipe, Hoje ele é da equipe. Hoje tem outro professor que está com ele. Mas você está de olho sempre, né? Ele é da equipe. Então, nós levávamos lá e era caro. E aí eu sempre ficava olhando, gente, como que eu vou fazer para trazer para Suzano? E era bem início de diagnóstico, a gente não sabia nada de autismo. E aí eu conversava bastante com o Fernando sobre isso. E aí um dia eu e meu esposo levamos esse projeto para o prefeito de Suzano, que, graças a Deus, né, é bem acolhedor, o nosso prefeito, Rodrigo Chiuchi. E levamos para o secretário também. Né? Então, levamos para o secretário de esportes, né, o Nardinho, onde eles abraçaram essa ideia e hoje tem. Hoje nós atendemos cerca de 300 autistas, todo sábado. É totalmente diferenciado, né, porque entra um acompanhante, né, com um autista. Mas o profissional é bom? Você gosta dos profissionais de lá? Sim, então, já há eles se importam, né, em querer aprender, né, o tempo todo, tanto que eu falei, né, já conversei até com o prefeito de levar o Fernando, porque assim, é algo mais específico, né, é voltado para o autismo. É muito grande por ele, os profissionais, eles são engajados, eles são interessados, porque, gente, já né, meio caminho andado, né, porque quando a pessoa faz só por dinheiro, é totalmente diferente. Mas isso que eu Agora, tem que ter um interesse. Sim.
Exatamente. Não é só o dinheiro, né? E eu tenho, assim, eu tenho que agradecer, porque realmente os profissionais, você vê que tá no caminho certo, né? Falta realmente, talvez, um empurrãozinho, algo mais profissional, assim, né? Voltado para a área do TEA, né? Mas eu vejo bastante interesse do pessoal. E Mas os outros profissionais... Você sente na escola, por exemplo, que vamos falar de terapia, você tá falando da natação, vamos falar de outras terapias, e aí volta bem pra Tati. Você não acha, assim, que um capacitismo enorme ocorre? Já vi terapeutas que falam assim, não dá férias pro José, pra Ana, não. Eu vou, porque eu preciso vir pra assinar a produção, pra ganhar. Meus filhos, férias pra eles não serve pra nada. E assim, eu percebo em todas as áreas. Eu trouxe a natação terapêutica hoje como foco. Por quê? Porque as pessoas acham que a natação terapêutica é algo de luxo, é coisa de riquinho. E você sabe que é um acesso totalmente, devia ser para todos, até para quem não é. Para um TDAH como eu, numa piscina, acalma, relaxa, tem toda uma técnica. Eu lembro do Johnny e da Elaine, que eles faziam, até um beijo pra vocês. Excelente. Vocês são maravilhosos. Estou conhecendo o seu trabalho também, eu fiquei sabendo que você é fantástico, você vai coordenar, você vai amar meus filhos, depois vai amar a Ana Lívia. Tá vendo, Tati, que eu já tô incluindo tudo, já tô puxando aqui. Estamos e eu percebo assim que é uma exclusão. E assim, vocês falaram uma coisa que é verdade. Tem que ter amor. Se não tiver amor pelo que faz, não adianta. Porque assim, paga mal, paga bem, não é também um salário, mas também mal também não paga. Mas tem... Pode desculpa te Imagina, Fernando, mas, pode falar. Tem uma coisa que não é só a questão do amor, isso aí influencia muito. Depois que eu me tornei pai, há 5 anos, eu comecei a entender melhor o mundo dos pais, assim, sabe? E querendo ou não, isso eu já pensava nisso antes, e hoje cada vez fica mais claro. Vocês, enquanto pais, né, nós, assim, enquanto pais, quando nós entregamos nossos filhos para alguém, né, para uma atividade física, para uma psicóloga ou para uma TO, alguma coisa, algum terapeuta, nós estamos entregando aquilo que a gente tem de melhor. Nosso tesouro, nosso tesouro maior. Então, o que você espera do outro cara? Sim. Que ele faça o que você faria. No mínimo, né? Exato. Então, depois que eu me tornei pai, isso ainda ficou mais claro. Porque vocês estão confiando uma coisa muito grande. E que eu chego pra Tati, agora eu entro em você, Tatiana. Você é policial, certo? Pode falar, né? Lógico, é a sua profissão muito digna, né? Obrigada. Casada com um grande amigo ali, o Anderson. E você, com certeza, você além de mãe, você também vê um lado justiça, um lado social. Você percebe assim que, como ele falou, você tem medo de deixar sua filha ir numa escola, alguma coisa? E como policial e como mãe? Sim. Por quê? Vamos lá, né? Primeiro que, assim, hoje já se fala bastante. Pode falar, né, a respeito do autismo, de como tratar. Mas, infelizmente, hoje a gente ainda não tem todos os profissionais devidamente preparados. E aquilo que a gente às vezes conversa, né, Altair? A minha filha, né, ela tem 9 anos, mas ela é muito inocente para muita coisa. Ela não vê maldade. E aí a gente tem receio, sim, porque a gente sabe que eles acabam sofrendo agressões de outros amiguinhos na escola, né? A gente acaba sabendo que muitas das vezes ela tem dificuldade, por exemplo, de inclusão, de fazer amigos, de socialização. Então, quando ela consegue fazer uma amizade, ela tenta manter aquilo de uma forma como se aquilo valesse ouro. E muitas das vezes essa amizade é prejudicial, porque assim, não que as crianças sejam maldosas, mas manipula, tá? Isso já aconteceu com a minha filha, dela ser manipulada dentro da sala de aula. Inclusive, acabou gerando problemas, né? E eu fui chamada na escola. Então, assim, ela acaba... Você entra nessa hora como mãe ou como a lei, como policial? Você também, às vezes, não tem como... Às vezes não tem como você separar, né? Você mistura, não mistura? A gente acaba misturando, né? A gente acaba, assim... Por trabalhar na área da segurança, então eu tenho uma visão também, quando eu vou falar com as pessoas, professores, ou seja, quem for, a gente tem a visão da área da segurança. Mas eu também tenho a visão de mãe. Não chego fazendo barraco, eu escuto, né? Ouço. E aí eu sempre coloco meu ponto de vista em relação ao que aconteceu. Nesse fato em específico da escola, a minha filha, ela foi manipulada a agredir outra criança. Nossa, olha. Né? Através de um outro amiguinho na sala, ela foi manipulada. Isso foi ano passado.
E ela acabou agredindo essa criança, que, diga-se de passagem, é amigo dela. É amigo demais. Pode falar também. E aí eles pegaram, o outro menininho não queria que ela tivesse amizade com esse menino, conseguiu manipular ela para que ela agredisse esse amiguinho. E não agrediu uma, agrediu 2 vezes. Então eu fui chamada lá. E aí eu fiquei muito surpresa, né? Eu ouvi, fiquei muito surpresa, conversei muito com ela. Hoje voltou a amizade, graças a Deus, porque eles são muito amigos. E aí, dentro da escola, eu falei, vocês também têm que prestar atenção, porque vocês têm que começar a analisar, porque eu cheguei e já falei assim, apesar da minha filha, ela ainda não ter sido laudada, a professora, ela é mãe de um autista, então eu falei, Sim. vocês conseguem observar isso, mas eu vejo muitas das vezes que os pais, assim, os professores, eles não são preparados dentro de uma sala de aula. E aí que eu quero entrar nessa questão. Porque o que me dá raiva é o capacitismo. Sim. E você tá falando, ela tá falando e ele. Então, por exemplo, eu falei, meu filho faz natação. Aí joga uma criança no meio de uma piscina com um professor que sabe da aula de natação. Aí a criança tem um disruptivo. Sim. Você especialista explica que é um disruptivo. É quando a criança São os comportamentos inadequados, né? sai de si. Por exemplo, a Lívia fica nervosa. Sim, você já viu. Já vê. Entendeu? Disruptivos. E ele lida, a criança é nervosa. Sim. Não serve. Mal educada. Aí outras crianças entram dentro da área. Daí fala assim, não quero mais saber dessa criança, não. Aí começa a exclusão. Sim. E eu acho que é culpa do terapeuta. Eu acho que é culpa disso daí. De querer incluir, mas sem uma política. Por exemplo, a Ana Lívia na escola. Você falou, cadê a professora? Cadê o papel dela? De mediadora, papel de... Essa minha raiva que dá. Hoje eu quis trazer essa entrevista por causa disso. Paulinha, já passou alguma coisa assim com o Theo? Olha... A ponto de você falar assim, peraí, tem algo errado aqui. No colégio, em alguma terapia. Porque eu já peguei terapeuta, que eu falei assim, eu sabia mais que a terapeuta. Mas não é melhor fazer isso? Não acho melhor. Sim. Daí você vai ver, é absolutamente errada. Então, tudo é o profissional mesmo, Exatamente. né? O Léo, ele teve... Acho que foi a primeira professora dele, era maravilhosa. Totalmente, assim, focada no que estava fazendo, né? Experiente. Ela teve que se ausentar por doença e aí entrou uma outra pessoa no lugar dela, né? E aí eu cheguei lá na escola e aí eu vi que ele... Que era totalmente diferente o tratamento com ele, né? Aí eu pedi para ir um profissional para acompanhando ele, um AT. Sim. E aí no primeiro dia ela já me falou, meu Deus, né? É diferente, né? Aí eu falei, mas me fala o que está acontecendo. Aí para começo o Léo tinha um tatame, né? Eles deixavam um tatame no fundo da sala para quando ele se desorganizasse para ele deitar, né? E aí eu fui lá e eu falei, mas espera aí, tem um tatame pro Léo? Aí, é para ele. Tá, mas então tem que ter 30 tatames, porque são 30 alunos, né? Se é inclusão, meu filho não está sendo inserido aí, né? Tá totalmente errado. Exatamente. E aí também teve um fato de... Eu vi uma professora passando para AT, né? Ela falou assim, olha, eu até falei para ela, né, como ela era nova, né? Eu até falei para ela que o Léo, ele come giz. Ela ficou meio assustada. Eles têm esqueci o nome desse. Ela ficou meio assustada, mas eu falei para ela que é normal. Jesus. Aí eu falei, oi? Como assim, normal? Normal comer giz? Você come giz? Porque eu nunca comi. Não, inadequado. Como assim? E aí a terapeuta eu falei, fica lá pra não, cortar mas tá isso. errado. Eu falei, não, Isso mas me espera aí, fugiu o você nome tá disso. falando que ele come giz e tá tudo certo? Absurdo. Absurdo. E a professora que estava chegando agora, que estava recebendo o Léo, ela ficou assim, meu Deus, mas, tipo, come giz? Eu fiquei assustada porque ele come Não, giz. primeiro, não é alimento, não é pro estômago. E as terapias funcionam para isso. Assim, para falar, olha, por exemplo, o AT, principalmente o AT. O AT, para mim, ele é uma das piores. Assim, eu não deixo meu filho sem o AT. Porém, tem um papel Paulinha, fundamental, né? Depende do AT, você fala, não, prefiro deixar sozinho. Por exemplo, se tinha um menino que dava aula, o menino pegava borracha, tudo, ele pegava esse papel, mordia. Tudo ele queria
Julie. Aí ele virava, tirava o tênis e queria lamber a sola. Aí a professora falou, não, mas assim, olha, legal, é o jeito dele. Eu falei assim, lamber tênis? Aí, como terapeuta, eu não posso entrar, que eu sou psicopedagogo, Tati. Aí eu falei assim, não dá. Eu falei, Enzo, o nome dele. Os famosos Enzo, né, da vida. Enzo, não pode. E eles entendem, Paulinha. Se você fala com firmeza, Enzo, sapato foi pra comer. Olha, a bolachinha tá aqui. Uma vez, o menino nunca mais comeu. Aí você pega uma terapia, o menino tinha T. Ela fala assim, será que eu me interfiro na T? Não me interfiro. Porque você acaba vendo, você acaba como sendo militante, você acaba defendendo. Mexe com a Ana Lívia, mexe com alguém, qualquer criança. Tem certeza você também, Fernanda? Se alguém mexer com uma criança que você vê que é ótima, você vai pra cima, você não deixa barato. Claro. Como Porque eles são ingênuos, né? Ele não tem essa noção, né? Então, por isso que tem que ter um profissional, tem que ter um adulto ali, mediano. Olha, não pode. Né? E aí eu falei pra ela, não, você não pode deixar ele comer giz. Na verdade, eu nem precisava estar te falando isso, né? Exato. Óbvio, né? E aí, o que acontece? Ele vinha de várias decorrências de diarreia, vários Comendo problemas no intestino. Uma coisa vai E aí, depois que eu falei, opa, foi isso. Né? Então, às vezes falta mesmo preparo. Às vezes, sempre. Nesse caso, faltou muito preparo, mas eu também acho que falta interesse. Falta Total, interesse. Porque falta interesse. Total. Porque, assim, vinha de uma pessoa, né, de uma profissional maravilhosa, né, que eu ficava encantada com a forma que ela tratava o meu filho, que era, assim, uma forma mais rígida, né, porque eles precisam de uma pessoa que fala, não pode. Né? Vai deixar. Eles precisam de uma figura de autoridade. Isso. A pessoa não entende que o autista limite. precisa. Exatamente. Porque Que é o assim, limite? Você, parece Anderson? que é mais fácil deixar fazer tudo, né? E na Não, verdade. Paulinho, não pode, muito pelo contrário. Parece. O que a gente vê é isso, parece que é mais fácil. perguntando Vamos deixar ele comer giz ali, porque pelo Não menos quer ele ter fica quieto. trabalho. Né? Fernando, por que é importante, a Paulinha também, tá? Que os autistas tenham as terapias, acesso às diversas terapias. Porque quando fala autismo, psicólogo, psicopedagogo, fono, já vira artigo de luxo, acabou. E a gente tem até cavalo. Ecoterapia é muito Qual o nome? Ecoterapia. Tem a natação O filho tá terapêutica, fazendo, tem músculo. Meus filhos têm musicoterapia. Eles têm a nutrição que faz atividade com eles. Assim, tem um monte de coisa, né? Qual a importância dessas terapias ao decorrer do ano? Você começa um tratamento... O Léo começou com quantos anos, Paulinha? Então, o diagnóstico dele veio com 3 anos e 1, mas a intervenção já começou um pouco antes. O José Carlos começou com 9, a Ana Beatriz com 8,5. Quanto mais tarde, pior, né? Sempre pior quanto mais tarde. Mas assim, qual é a importância dessas terapias para os autistas no sentido de trazê-lo para que ele se sociabilize? Porque a gente tem que tirar, infelizmente, a gente tem que tirar a inocência deles. Porque eles acreditam em todo mundo. Sim. E eles, assim, têm uma resiliência que eu acho incrível. Eu acho que Deus dá um presente e dá outro. Porque dá 5 minutos, nem lembro o que aconteceu. Exato. Fala pra ele um pouquinho, Fernando, dessa terapeuta, principalmente da natação. E aí fala um pouquinho disso daí pra gente poder entrar em outros temas, né? Parece simples, porque o que eu vou falar é uma frase curta. Por que é importante? Para diminuir todo o prejuízo causado pelo transtorno. Isso é fundamental. E quanto antes você conseguir perceber os sinais, né, que se chamam sinais de riscos, de risco, aliás, quanto mais cedo você consegue enxergar isso tudo, melhor. Porque você consegue ter o que a gente chama de janela de oportunidade, né, de estímulo para você preparar. E escutando as falas de vocês, né, enquanto pais de crianças com autismo, vocês o tempo todo tocam nesse assunto de prepará-los, de preparar. Eles precisam estar preparados, né? Seja pela ingenuidade ou seja pelo fato de comer o giz. Eles precisam entender que tudo isso tem uma lógica, tem uma dinâmica, porque é exatamente o que a Paulinha falou. Isso é muito claro para mim e deveria ser claro para todas as pessoas. Tem um colchonete lá, tem um tatame pro Léo. Por que não tem para os demais? Sim. Então, você percebe que exclui? Então, quer ajudar e no final exclui. E à medida em que você coloca para todo mundo,
você está fazendo o quê? Você está preparando o Léo a partir de imitação, a partir de olhar o ambiente funcionando. Então agora é hora de todo mundo deitar. Às vezes ele deitar sozinho não vai fazer sentido. E trabalha a frustração. Exatamente. Quando você coloca, sim, então, mas quando você coloca dentro de uma terapia, você acaba assim, por exemplo, o José Carlos, ele estava na escola, ele ia ficar até tarde. Aí ele deu um disruptivo que dá, não tem como evitar. E aí eu vou além, Altair. Qualquer criança tem esse comportamento. É um negócio que eu falo muito na piscina. Todo mundo tem disruptivo. Todo mundo. Você nunca teve um surto? Já. Então, quem não crianças, Quem você não pega tem? 4 crianças, cada uma com 5 anos. Sim. Né? Que eu sempre costumo usar o exemplo do meu filho, porque ele está nessa idade agora e tem muita coisa acontecendo. Sim. Então, eu vou pegar meu filho, que é uma criança típica, vou pegar uma criança... Ele é neurotípico. Ele é típico. Tá. Vou pegar meu filho, que é típico, vou pegar uma criança com autismo de 5 anos, vou pegar uma criança com síndrome de Down de 5 anos e uma criança com paralisia cerebral de 5 anos. Cada um dentro da sua vida ali, né? E aí eu passo para o diagnóstico, cada um dentro do seu diagnóstico, né? Tem suas características. Porque o diagnóstico ele é um norteador. Eu costumo brincar que ele é como se fosse uma bússola. Ele vai te mostrar o caminho. O que vai acontecer nesse caminho nós não sabemos ainda. É isso mesmo. Mas isso dá o norte para o profissional. Eu posso esperar isso dessa pessoa. Exatamente. Né? Tirando isso, você pega o comportamento orgânico, aquele comportamento básico do ser humano, as 4 crianças, dentro das suas diferentes condições, vão ter comportamentos muito parecidos. Mas posso falar assim? Que eu digo assim, só para não perder a linha do raciocínio, que eu digo assim, você dá um brinquedo que a criança gosta muito, você dá um brinquedo para cada uma delas. Sim. E aí você fala para elas, agora você me dá o brinquedo. Perceba o comportamento que vai acontecer. Ele gosta muito, ele quer permanecer com aquilo ali. Pode ser que a intensidade do comportamento seja diferente entre eles, mas todos eles vão agir de que maneira? Sim. Com uma resistência. Eles vão ficar bravos, eles vão resmungar. Mas vão... por quê, Fernando? Entende? Uma psicóloga do José falou assim, você olha ele como autista, você olha aquilo como criança. Exatamente. O autismo é uma característica dele, mas ele é uma criança. Sim. Ele vai dar trabalho, ele é danado, ele vai responder, não é tudo. Aí ele respondeu, ele é autista. Mas o que acontece nas escolas é isso, ele é autista. O José, as crianças lá são malvadas, tem bullying, tem não sei o quê, mas José é o violento. Porque o José, por ele ser... Eu entendo você quando você fala, Tati, assim, do estigmatizado. É autista. Aí então é violento. Porque ele tem comportamentos violentos. Sim. Mas assim, me dá raiva disso. Aí o José falaram assim, não deixaram, Fernando. Aí não deixaram. Não, ele tá nervoso. Não põe na terapia, não deixa ele sim, porque essa dinâmica vai fazer mal pra ele. Aí eu entro na escola lá. Já chegou ele. Porque eu sou chato. Eu falo assim, vocês têm que colocar, ele tem que viver. E a frustração faz parte. O AT tá aí pra isso, pra controlar. Exatamente. E outra disruptivo não dura mais que 15 minutos. Voltou, acabou. Sim. Então é essa que me irrita muito, entendeu? E o Fernando tá falando uma coisa que é verdade. Tipo assim, são crianças. Sim. Se você levar... Fernando, essa frase que você fez é muito significativa. Porque se você falar assim... esquece os transtornos. Exatamente. Esquece o diagnóstico. Né? São crianças. Exatamente. A partir do momento que eu usar por isso, eu trago todos para um lado igual. Exato. Se você for pensar em desenvolvimento humano, quando eu dava aula na pós, eu falava muito isso. Eu dei aula nos cursos de neurociência, nos cursos de psicopedagogia, educação infantil, enfim. Você também é bombril, né? A gente faz o que tiver fazer. Trabalho a gente não foge, não. A gente vai pra cima do que precisar fazer. Sim. Então, assim, você para pensar no desenvolvimento humano, né? Vocês que gestaram as crianças, tava lá, gestação, descobriu a gravidez. Pô, que legal, vai vir uma criança. Você nunca pensa nada diferente disso. Não. Com certeza. Não é? Você planeja, E a frase como... a vida da criança. Importante que barriga. Venha com saúde. Aí essas frases clichê, né? Se não vem vier, tudo. então não quero. Mas, na verdade, assim, o que os pais mais anseiam durante a gestação é realmente que o seu filho nasça saudável para que você possa ter com ele uma maior normalidade possível de vivência. Só que hoje eu acho que essa... que é normal. Mas eu acho que hoje essa frase não tá caindo, porque assim, minha psicóloga fala assim, que venha com saúde. Peraí, mas se não vier, então não aceita. Você percebe? Você já deseja pra criança que ela seja perfeita. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu aprendi, existe o real e o ideal. Verdade. E a gente adora viver um ideal, né? Mas o real não, né? E a real... é E Fernando, coisa, você é pai de neurotípico e você lida com neuroatípico.
Tem 2 filhos? Tenho 2 filhos. Tenho um filho de 5 e uma menininha agora com 8 meses de idade. Ah, um bebê, né? Bebezinha. Eu tenho pavor, bebê, porque eu não sei o que sente. Essa não é, eu acho lindinho de ver, mas... É gostoso. Dor, tá que eu não sei o que. E assim, você na escola, você como policial, você já recebeu alguma queixa que teve que ir, a GCM, de alguma coisa que aconteceu nessa situação? Vocês tiveram que remediar, uma mãe que foi lá, ou uma professora? Já aconteceu ou ainda não aconteceu? Desse jeito assim, não. Mas de uma maneira mais escondida, aconteceu alguma coisa assim? Sempre acontece, né? De às vezes um pai querer o direito de poder ter uma explicação em relação à escola sobre o filho. E já te buscaram para isso? Já buscaram a guarda já para ajudar. E vocês, qual o trabalho de vocês? Como vocês fazem o trabalho deles? Mediação. Na verdade, é buscar a mediação. Não é tá? chegar e dar um tapa, Não, né? é sempre a mediação. Já vamos pro extremo. É sempre, porque assim, o pai, eu vou falar, eu sendo mãe, então assim, o pai e a mãe, ele sempre vai na escola e buscar entender o que está acontecendo com o filho. Sim. Lógico que a gente sabe E as escolas escondem, viu? E às vezes, muitas das vezes, acaba não querendo passar, né? Ou porque aconteceu algo de errado. E aí a gente vê que, muitas das vezes, existe a dificuldade do canal professor e pai. Esse canal de que o pai tentar buscar Que é diretor, o diretor devia fazer e não está fazendo. Então às vezes acaba dando muita encrenca por causa disso. A dificuldade do pai conseguir ter as respostas. Então a gente vai lá, media, eles acabam marcando um horário e aí a gente contorna toda a situação. Mas dizer assim, a gente da guarda observar, tá? Vamos falar assim, a falta de inclusão ou você vê algo que está ferindo os direitos daquele autista, não. E pode procurar a polícia quando sentir que está acontecendo isso? Pode procurar a polícia, pode inclusive fazer boletim de ocorrência. Nunca aconteceu com vocês um boletim? Não. Mas vocês já tiveram que mediar? Mediar sempre. E o que acontece? Aí a escola vem se justificar ou... A gente chega, conversa, porque assim, a gente tem que entender os dois lados. Então a gente ouve o lado da escola e ouve o lado dos pais que estão lá querendo, né? Porque eles estão nervosos. Normalmente vão lá porque aconteceu algo com o filho. Uma situação. E aí eles querem entender. Então eles querem conversar com o professor que estava no momento na sala. Eles querem ter essas respostas. É um direito, né? Concordo. Tem que ter isso. E hoje em dia, o que eu acho complicado, é difícil, mas eu também entendo que os professores não têm que estar saindo toda hora da sala de aula. Senão fica muito fácil, fica muito... como é que fala? Os pais acabam não tendo respeito, né? Tem que ter um horário? Tem, mas o que falta é as informações. Então... Opa, olha, o seu filho aconteceu algo, vamos marcar um horário, você vem aqui na escola tal hora, ou na hora da saída, ou pra gente conversar. E às vezes falta isso, às vezes os pais só ficam sabendo o que aconteceu com o filho, porque o filho contou. Olha que importante. Fala, isso que me é irrita, isso. gente, quando eu soube... É importante ver isso, porque sempre, não sei se vocês percebem, mas tudo gira aqui, ó, no mesmo eixo. Preparo do profissional, preparo da criança, é ali o problema. Preparo da sociedade. Todo mundo tem que se preparar de alguma forma. Mas existe uma discussão hoje no mundo acadêmico. Depois que eu fui pro mestrado, comecei a ler muita coisa, né? E principalmente sobre mestrado. isso que você tá falando. E talvez vá pro doutorado ainda, mas isso é um plano futuro. Mas isso que é Tati, né? Isso. Que você tá falando, é engraçado porque existe uma discussão hoje, que é o que eu falei num outro momento, a gente precisa pensar no entorno da criança. Dar respaldo, fazer com que eles tenham clareza sobre tudo o que está acontecendo, porque orientar. À medida em que nós temos, né, vocês sabendo de tudo em tempo real, vendo tudo o que está acontecendo, favorece o desenvolvimento da criança, favorece todo esse processo para a criança, né? Por quê? Porque vocês estão vendo, vocês estão cientes e vocês confiam no que o profissional está fazendo. Em contrapartida, o profissional compartilhando tudo isso com vocês têm ferramentas para lidar com isso fora do ambiente escolar, para ser um complemento do que vem acontecendo, né? E aí vem de novo lá no começo da pergunta que você me fez sobre diminuir prejuízo. É exatamente nesse sentido. Você precisa preparar os caras para diminuir o prejuízo dele, porque ele tem um prejuízo em relação ao que a gente chama de padrão, para ele conseguir ser incluído como qualquer outra pessoa. Mas sabe o que eu acho que é engraçado? Pode falar. Eu vou falar um pouco da minha experiência quanto à minha filha. Ela começou a ir para a creche a partir de 1 ano de idade, porque eu tenho que trabalhar, então ela passou a ir para a creche. A minha filha ela só foi falar aos 2 anos e 3 meses.
normal, uma criança de 1 ano e pouquinho já está falando. Então, eu buscava a orientação da pediatra. Doutora, minha filha ainda não está falando. Calma, mãe. Tem criança que fala mais tarde. Calma, mãe. Isso me irrita. Tem criança que é Nossa. assim mesmo. Bom, com 2 anos e 3 meses ela começou a falar, graças a Deus, porque eu já estava aflita. Agoniada, né? Agoniada. E conforme assim na escola, porque eu percebi aos 4 meses, 5 meses dela, que ela era diferente. Eu comecei já a perceber. A gente busca o pediatra, mas eles falam, mãe, é muito cedo, é coisa da sua cabeça. Sim. Né? É muito comum isso. E ela não... Sabe aquela cisadinha, sabe, de bebê? Que você faz uma gracinha, o bebê morre de rir, e que é gostoso? Então, minha filha não fez isso. Faltou. Isso aos 5, 6 meses, ela não ria. Para ela dar um sorriso, você brincando com ela, era algo que eu falava assim, a gente fazendo gracinha e ela olhando pra gente julgando. Com aquele olhar, parece que ela tá julgando a gente. Porque, tipo, pra ela, tanto faz. Tava nem aí. Com 1 ano de idade, ela começou a andar. E aí não é normal para uma criança de 1 ano de idade, tá? Ela ficava no sofá, ela pegava todas as bonecas dela, das menores para as maiores, e colocava enfileirado no sofá. Dos menores para o maior. E os livrinhos, porque eu sempre tive muita coleção de livrinho de história para ela, pra gente ler, sempre foi, a gente colocou bastante. Ela separa, apesar de não saber ler, ela separava por coleção, tá? E capa tudo pra cima, tudo enfileirado retinho. Com e aí, 1 ano. Aí você fala, tem alguma coisa tem, aí. não, muito tem alguma sinal, coisa. muito E aí sinal. eu fazia o quê? A gente tirava do lugar, a gente modificava. Porque não é normal uma criança organizar, criança de 1 ano organizar dessa forma. E aí eu falava com a pediatra, ai mãe, isso é coisa da sua cabeça. E aí eu conversei com as professoras, com os auxiliares que cuidavam da minha filha na creche. Se vocês perceberem alguma coisa diferente durante esse período, me fala. Eu preciso saber. E aí, não, mãe, não tem nada. Não, mãe, não tem nada. Falei, minha filha brinca com as outras crianças? Não, é normal. E aí, um belo dia, numa reunião, eu descobri que a minha filha ficava no canto sozinha. Talvez o principal sinal de E ela era risco. muito quietinha. Ela sempre foi uma criança que você fala assim pra ela, Ana, não põe a mão aí que machuca, faz dodói. Tá bom, ela saía. Ela nunca pagou pra ver se aquilo realmente machuca. Então, tudo que você falava pra ela... Então, ela sempre foi muito, muito boazinha. Tem um outro lado do autista também. Tem um autista que vai, coloca o dedo no tomada, e tem outro que ele acata. Acata. Não, ela acata. não. E vive no O meu protocolo, é o né? contrário. Que é o que eles chamam de pouca responsividade, Isso. né? Não tem essa reciprocidade de E alguns é muito comportamentos, automático, né? Sim. Ela não, sempre cresceu, não foi uma criança que me deu trabalho. Eu sempre falo, ela não é uma criança que me deu trabalho. Agora que tá com 9 anos, e aí, conversando com o Altair, e assim, eu busquei muito com a pediatra. A pediatra, mãe, é cedo, mãe, é coisa, deixa ela crescer mais, aí a gente consegue observar. E aí a gente entra naquela parte, né, do capacitismo, do taxar e estigmatizar a criança. Até eu cheguei a conversar com o Altair. Apesar, eu sei que minha filha é autista, tá? Porque eu já conversei com outras pessoas, tal, com outros profissionais. Eu só não laudei a minha filha. E aí o Altair falou, laude. Eu falei, eu não quero que ela cresça taxada ou estigmatizada. Aconteceu até um fato. Eu nem comentei, acho, contigo, Altair. A gente estar na rua com ela. E aí teve, não sei do que foi de autismo. Ela falou assim, mãe, isso é pra mim. Eu falei, filha, não se defina só por isso. Você não é só autista. Você pode ser tudo o que você quiser. Isso é só uma característica do seu jeito. Sim. Aí ela olhou pra mim, deu um sorriso assim e saiu. Porque eu não quero que ela se vitimize perante o mundo. Mas aí vem da gente também. Sim, mas Eu não permito esse vitimismo. É importante essa sua fala, porque eu volto um pouquinho no que eu estava falando sobre o desenvolvimento humano. Todo mundo passou pela gestação, bebê, criança, adolescente, adulto, vira depois idoso. Todo mundo, a criança com autismo, ela vai passar por alguma fase diferente dessa? Por ela ser autista? Não. Ela vai passar por tudo que todo mundo passa. Então, é exatamente o que você É falou. a condição dela. Exatamente. Tem uma coisa que eu aprendi? Exatamente. Que não há limitação, há adaptação. Exato. Não existe limitação, Não. existe adaptação. Então, por exemplo, a Ana, ela é que nem você, ela é muito eu sou autista. O José, ele usa a favor dele. Não briga comigo, eu sou autista. Hein? Ele é Mas, ligeiro. sabe? Eu falo, é uma criança, não, eu vou usar só o laudo autista, só o laudo. Não. E assim, mas eu agradeci as terapias, ele não tinha estratégia. A psicopedagogia foi fantástica. Excelente. Eu falo assim, Paulinha, como você
faz para ser do grupo UFA e quais as suas intenções para a gente continuar, cada um depois falar, rebatendo, enfrentando para essa porcaria de capacitismo, porque eu tenho ódio ao capacitismo. Sim. Eu tenho ódio, porque é ele que leva a tudo, à exclusão, ao coitadismo, sim, ao vitimismo. Meu filho não é coitado, filho de nenhum é coitado. Não. Ele só tem uma condição que não é igual a minha. Sim. E posso falar, muito mais iluminado. Eu fico pensando, né? Eu digo que eles são uma evolução da humanidade. E posso falar uma coisa de verdade, Tati? Imagina, a gente tem que ensinar, eles são muito sinceros, a gente tem que ensinar eles a se apodarem. Assim, o sonho era pra ser que nem eles, ser na lata, sincerão. Só que você percebe que a gente tem que fazer o oposto. Sim. Colocá-lo numa caixinha, numa lata. Que aí também tá começando, né, Fernanda? Tem uma mudança disso hoje também, né? Exato. Tá começando a ter uma diferença. Paulinha, o que você fala aí? O que você faria? O que você vai continuar fazendo? Sim. Qual a sua luta? Então, né? A nossa maior luta hoje, né? É inclusão. Com certeza, sem dúvida, né? Mas algo que ainda dói bastante é a aceitação da sociedade. Sim. Então, o que eu sempre falo, né? Como mãe, né? Nós temos que mostrar para a sociedade que nossos filhos estão aí. Eles precisam ser respeitados, né? Não é igual antigamente que alguma coisa tá estranho com essa criança. Vou deixar ele no quarto quietinho aqui. Eu não vou tirar ele do quarto porque eu não quero, né? que as pessoas vejam. Só que assim, fazendo isso, nós estamos excluindo eles da sociedade. Sim. E não tem como a sociedade saber se nós que vivemos isso, que nós que somos pais, se nós não levantarmos a bandeira e falar, não, meu filho está aqui, ele tem que ser respeitado, tá? Ele tem que ser respeitado e nós temos que fazer o nosso papel de explicar mesmo, todo dia, não tem problema. Se a pessoa não sabe, a pessoa tem interesse, a pessoa quer saber, vamos lá, nós temos que fazer isso. Às vezes eu falo com as mães do grupo, a pessoa fala assim, porque eu fiquei brava, porque meu filho estava com o cordão do autismo, e aí a pessoa não deu a preferência para ele. Vamos lá. É legal, né? Eu sou super a favor do cordão, né? Eu acho que depois que começou a cair na mídia, né? Nós, né, como grupo, fizemos até vários trabalhos incentivando o pessoal que não tem autismo, não usar o cordão, porque isso dificulta, né? Sim. A prioridade, dificulta. Mas não adianta nada disso, porque tem gente que não sabe. Eles não são obrigados a saber, porque não é o mundo deles. E tudo bem, gente. Então, nós temos que fazer o nosso papel. Só um adendo. Na escola, na primeira reunião dos filhos, a mamãe chegou assim, olha, eu sou super contra, a gente entende, mas eu não sou obrigada a aceitar isso na reunião. Aí eu falei pra ela, você é obrigada sim, porque você tem lei. E eu acho que, às vezes, a obrigação leva à reflexão. Sim. Chego lá na porta, lá na GCM, tá com uma arma, vem 10. Ué, então não pode chegar paz e amor? Eu não sou obrigada, eu quero entender, mas eu não sou obrigada. É obrigada. É isso que me deixa nervoso. Você falou uma coisa que é verdade. Eu tenho que pôr um crachá. Sim. Na fila do mercado, né? Pra você ser respeitado, na fila do mercado. Você tem que ser identificado Tati, por isso. Na fila do mercado, Chico José e Caana, tipo, você olha pros dois. Porque não tem também cara, né? Vamos deixar, né? A caixa começa a olhar. Eu faço questão, não põe crachá, nada. Se ela soltar, eu falo. Mas o engraçado é que eu nunca passei por isso com a minha filha, porque às vezes a gente pega a fila preferencial com ela e ela não tem nenhum laudo, mas ela fala assim, porque são os dias que ela está um pouco mais agitada. Porque nos dias normais a gente pega a fila normal, porque ela aguenta. Mas tem dia que ela está muito agitada, está muito impaciente, tudo. Então a gente acaba pegando a fila. Ela falou, mãe, e ela fala alto, mãe, essa fila eu posso pegar. As pessoas não têm que ficar falando. Você vê, ela entra muito do lado da Ana. A Ana é muito ali. Minha filha é muito. Minha filha, eu falo que ela é politicamente correta. E aí a gente foi uma vez num restaurante aqui em Suzano e lá tem aqueles brinquedão. E aí o brinquedão dizia assim que era só até 1,30 m de altura. E ela chegou na régua, se mediu e falou, eu tenho mais. Ela saiu toda triste e não entrou. E tinham crianças cavalonas lá brincando.
Eu falei, filha, vai lá brincar. Não posso brincar lá, porque a minha altura não permite. São regras, né? São regras, ela é metódica. Então, a Ana, o José, ele tem o TC, o transtorno de conduta. Então, a regra não tem regra. Então, assim, colocou uma regra pra ele, é morte. A Ana inseriu, é um robozinho e vai. Só que, assim, isso também faz parte das habilidades do ABA. Sim. Ai, gente, não acredito. Ai, que triste. Passa muito rápido. Agora, vamos lá. Em 1 minuto, Fernando. Você Meu vai Deus, que pressão. Não, 1 minuto. O que você acha, assim, quem não tem condições de fazer certas terapias, o que você indica? Porque Basicamente é procurar algumas instituições que deem acesso gratuito. E pessoas boas assim, né? Assim como a associação boas, da Paulinha, assim como o poder público, de fato, por mais que seja demorado, por mais que seja uma coisa bem complicada, é o máximo que dá para fazer hoje. Sim. Né? Porque é difícil hoje tratar sobre isso, porque ainda tem muita controvérsia. Sim. Né? E aproveitando a fala da Paulinha, talvez quanto mais conhecimento a gente trazer para as pessoas, Sim. e trazer isso do poder público mesmo, das prefeituras, dos governos de estado, do governo federal, trazer conhecimento, colocar na rua para as pessoas verem, colocar na televisão para as pessoas conseguirem observar, fazer de fácil entendimento, aí nós conseguimos ter um caminho legal. Mas assim, para as pessoas que precisam, de fato, procurar poder público, principalmente o poder municipal, que é prioritariamente o responsável por isso, né? Sim. E assim, o Suzano tem a natação terapêutica. Sim. Graças a você. Não, E eu as não tô lá, pessoas. preciso ir lá Não, conhecer. então, ainda. As pessoas. Nós levamos, né? O grupo levou esse projeto para a prefeitura. E a prefeitura né? acatou. E a prefeitura abraçou. Né? Então, assim, é o que eu sempre falo pro pessoal. Nós, pais, temos que mover a sociedade, né? Então, assim, a gente tem que lutar junto, Sim. né? Todo mundo junto, de mão dadas mesmo, para fazer a diferença na vida deles. Porque é o que eu sempre falo, nós não somos eternos. Então, assim, a gente precisa preparar os nossos filhos e a gente Eu acho precisa que é o maior preparar medo a de sociedade. um pai é esse. Assim, a nossa, assim, a gente quer correr contra o relógio, a gente vive no estado de alerta que fala assim, eu Sim. tenho que deixar essa criança preparada para o futuro. Sim. Exatamente. Sim. Para o futuro. Deixar essa criança preparada para o futuro. E o que eu faço? Na verdade? É sempre o preparo. 1 minuto, Paulinha. Vamos lá. O que você pode, o que acha que a sociedade tem que fazer e que tem que mudar? Então, o que a sociedade tem que fazer é aceitar, né? Aceitar. A gente fala assim, aceita que dói menos. É verdade, gente. Porque, assim, eles estão aí. Ninguém mais vai deixar o filho lá trancado, não. Nós saímos. Hoje nós temos vários projetos para socializar mesmo, né? Então, assim, vai ter que aceitar, né? E nós estamos aí para fazer a diferença. Você, como poder público, você representa a justiça. O que você pode fazer? Eu entendo que dentro do poder público, né, é a conscientização, são campanhas, tá, nas escolas, com os pais principalmente, porque as crianças elas aceitam de uma forma mais natural a diferença da outra criança. Quem não aceita são os adultos, É verdade. né? E a criança, ela copia o comportamento de casa. Exatamente. Então, assim, são conscientizações, são campanhas, ações para que exista essa conscientização. Porque se você conscientiza e educa a sociedade, Sim. você não tem problema, você não tem trabalho em relação à segurança. Sim. Verdade. E outra, eu vou te falar, a partir do momento que você sente uma certa insegurança, mostra que o sistema está falhando. Exato. Sim. Isso já é fato. Para concluir, eu vou dizer, para mim, tudo se resume a isso. O Fernando falou uma coisa que é muito importante. A falta de profissionalismo, Sim. Sim. preparação e Preparo. profissionalismo. Sim, sim. Paulinha, muitos pais também, tem muitos pais também que não querem o diagnóstico e Sim. e além disso também assim, não vão buscar o filho, como é que ele está na escola? Que também falta muito disso Sim. dos pais. E falta, eu acho que ainda falta assim mais firmeza do poder público. Eu acho, Sim. na minha opinião. Eu entendo, por exemplo, eu vou usar de referência, porque aqui acho que na região do Alto Tietê eu acompanho bastante, que é a Prefeitura de Suzano. Não é porque eu trabalho lá, mas é porque a gente acompanha. E o Rodrigo Axuxa, a Larissa Axuxa, eles são muito voltados para essa área de inclusão Sim. da família. Então, dentro do município de Suzano, eu percebi que existe
houve uma grande melhoria, Sim. né, dessa política pública de cuidado com os autistas, na inclusão Mas, do ó, TDAH. eu devo isso aqui a ela. Então, a voz dela. nós levamos, muito né? forte. Mas é o que eu falo, né? Nós temos que, Porque a gente que se vive. impor. Sim, né? mas a sociedade tem que mostrar, olha, Sim. poder público, Sim. eu preciso disso. E o Mas poder é público isso tem que que- estar é. aberto a Pra abraçar excepcionar, a causa. exatamente. Mas é o que eu sempre E a falo. Prefeitura Isso, de Suzano, eu nós senti como que eles grupo... Não, eles fazem fazem. Isso. Paulinha levou e Nós deu certo, como tô grupo levamos e eles aceitaram, né? E só completando o que você falou sobre as escolas, né? Nós montamos, né? Estamos terminando de montar um grupo de pais para ir nas escolas. Hoje eu até convidei o Altair. Aceitei o né? convite. Fernanda também porque vai. assim, Pronto. isso, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, nós vamos nas escolas, tá? Pessoal das escolas de Suzano, Importantíssimo. nós vamos Abram na o escola coração, abram a mente, como grupo, entendeu? como pais, né, como pessoas que vivem o autismo. E queremos fazer a mudança nas escolas. E é o que a gente sempre fala. Criança é mais fácil. Né? Eu acho que o maior problema não é a criança, né? É falar com a criança, não é. O maior problema são os pais, né? São os adultos. Então, a gente precisa trabalhar a cabeça dos adultos, que já está com aquela cabeça fechada, né? Então, que nós não se falava de autismo. Não se falava. Até era um tabu, né? Era um tabu. Na Tabu verdade, o enorme. autismo antigamente era autista, era aquelas crianças que não verbalizava e se balançava o dia inteiro, retardado, né? famoso retardado. Isso. Até na família real, eles escondiam. Você Eu não falo podia... isso porque meu filho, que tem 28 anos, eu busquei ajuda para ele quando ele era pequeno, porque eu percebi que existia uma diferença. Sinceramente, o que eu ouvi, mãe, seu filho só sofre de ansiedade, para de pôr doença na cabeça do seu filho. E eu, agora, para laudar o José Carlos, porque o José Carlos tinha duas características que não enquadravam, que ele consegue olhar e consegue abraçar e beijar. Empatia. Que até então, falaram que o autista não olhava no olho, nem beijar. Meu filho passou E por aí, isso no lado dele. não, e aí que Muito aconteceu? verdade, E aí assim, saiu, né? você tá pondo doença no teu filho. Não, Você tá pelo amor de quando, assim, eu ouvi de gente que eu jamais esperaria escutar. Quando chegou o laudo, mas eu fiz questão. Tá! Então. Por quê? Aí a Ana, o raio. Eu descobri na Ana, no aniversário dela, que todo mundo fazendo festa, a avó, e ela, você fica empolgado, né? Ela nem tinha um. Aí no dia seguinte ela assistiu o Pocoyo, ficou numa empolgação. E o Pocoyo ele né? Aí eu falei assim, não acredito, será que o raio caiu duas vezes? Caiu. Agora o TDAH, ela reinou em casa. TDAH é eu, Beto, as crianças, todo o TDAH. O que eu digo assim, gente, essa entrevista foi muito boa, porque eu sou fisioterapeuta, falar um pouco dessa inclusão. Quanto a gente sobe, e quanto a sociedade ainda precisa melhorar. Sim. 10 segundos, um conselho para a sociedade. Conselho? É. Busquem conhecimento. Um conselho para a sociedade. Aceitem e se informem e busquem conhecimento. Um conselho para a sociedade. Eu já vou dizer que para os pais respeitar, aprender a ver a diferença do seu filho, respeitar isso e buscar ajuda e a inclusão, né? Ajudar eles a viver no mundo de hoje. Então vamos dar um aplauso para vocês. E agradecer a presença de todos aqui. Vocês tiveram seus compromissos. Eu fiquei muito honrado. Paulinha, já estou há 2 anos tentando. Mulher difícil, Há né? 2 décadas a Paulinha, né? Eu era adolescente, chamando ela pra mim, né? Apesar que não faz muito tempo, né, Paulinha? E eu quero encerrar minha entrevista hoje com muito amor e carinho pra vocês. Saber que vocês moram no meu coração, Obrigada. os 3. Obrigado. Agora você entrou para Tô chegando, minha tô família chegando. também, porque você realmente vai cuidar dos meus filhos, meus pequenos. E é o nosso maior tesouro. Então eu digo pra vocês aí, eu agradecer pela entrevista de hoje, pela presença de vocês aqui participando. Busquem, não permitam o capacitismo. O capacitismo não só existe só no autismo, existe o capacitismo em tudo quanto é lugar. Ser diferente é bom também, tá? E isso não faz mal. Então eu agradeço a vocês e nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e até mais. Não se esqueça, inscreva-se no canal. Tchau, tchau.